Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preze, que esse ano vai completar 9 anos no ar. A gente começou em 2010 a falar sobre o Plano Canadá e vai ter festa, hein, Caio? Vai ter festa. A gente precisa preparar alguma coisa, algum sorteio, talvez do 12 Passos para o Canadá. A gente vai pensar em alguma coisa, né? E a gente tem que fazer alguma coisa também, porque esse ano vai completar 15 anos que eu tô aqui. 15 anos também que a gente está ajudando as pessoas a virem pro Canadá. Pra quem não sabe, o Caio chegou aqui 15 anos atrás e começou com o primeiro blog, pelo menos o primeiro blog conhecido de brasileiro no Canadá, que depois virou um site, que depois virou um portal, e hoje estamos aqui com rede social, etc. Então, sejam bem-vindos, a gente vai falar sobre o Plano Canadá, que a gente sempre fala sobre o Plano Canadá, e nesse episódio a gente vai com um tema que é muito importante. A gente vai falar, ninguém imigra sozinho, esse é o tema. Não tem como imigrar sozinho, cara. Exatamente. E isso não confundir assim, mas eu sou solteiro, não posso ir para Canadá. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que não dá para você fazer, é impossível você, não, eu falo assim, eu vou fazer tudo por conta própria. Não, conta própria dá para fazer. Eu acho que essa é a grande, eu tava ajustando a câmera aqui ainda. Essa é a grande diferença, né? Porque às vezes tem gente que confunde imigrar sozinho com fazer tudo por conta própria. Qual que é a diferença, cara? Você fazer por conta própria é você, sim, fazer tudo por conta própria, porém você tem ajuda de pessoas. Influência. Quando a gente fala fazer sozinho, que você não imigra, se você não faz as coisas sozinho na sua vida, é porque assim, você não tem ajuda nenhuma, sabe? Ninguém tá interferindo em nada. Você vai no meio da floresta e você faz, sabe? Todo o conhecimento vem da sua cabeça. Não ouve esse podcast. Não tem livro, não tem podcast, não tem YouTube, não tem alguém te ajudando, não tem nada. Assim, você tá isolado. Mas mesmo assim, acho que a própria natureza, se você morar numa floresta, a própria natureza vai estar te ensinando algumas coisas. Olha, esses dias até assisti o Rambo 1, fala sobre isso. Né? Exatamente. Eu acho que eu comentei já antes, eu assisto aquele seriado Life Below Zero, que as pessoas vão se isolar no Alasca, né? Elas moram sozinhas. Pô, eles têm lá aquela... cachorro, né, que leva o trenó, tudo. Os cachorros ensinam alguma coisa pra ele, entendeu? A própria natureza vai te ensinar. Então, e ajudam ele a passar. Então a gente acredita realmente que não tem como você fazer sozinho. Quer dizer, a pessoa que está assistindo ou ouvindo esse podcast já não está fazendo sozinho. Você já decidiu que você não vai fazer sozinho. Você já está seguindo. Você já está seguindo. Você pode fazer por conta própria, com a nossa ajuda, entendeu? Mas você não vai fazer sozinho. Então, antes da gente começar a bater um papo sobre isso, eu gostaria de lembrar do seguinte. Hoje é feriado aqui no Canadá, a gente está gravando isso, é o feriado do Dia da Rainha. Da Rainha. É o dia da Rainha Vitória, né? Olha só, como é bom morar num país, numa monarquia constitucional. Até nisso é bom, né? Tem o feriado da rainha, né? E 2, que nós estamos gravando isso, o Caio está com alergia, né, Caio? Essa primavera, ela, sempre nessa época do ano, ela é desafiador às vezes você gravar um podcast de 40 minutos sem espirrar, né? Então, antes que alguém fale que o Caio está com ressaca, ele está com alergia. E 3, ainda está no ar, ainda dá para você assistir aos nossos workshops, a nossa masterclass sobre o Plano Canadá. Basta ir em planocanadá.com, coloca o seu nome, o seu e-mail, que ainda dá tempo de assistir. Para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, assim que a gente colocou no ar esse podcast. A gente vai até tentar, a gente não sabe como que foi, mas a gente vai tentar colocar esse podcast no sábado ao invés do domingo. Então talvez você esteja vendo esse podcast no sábado, até para dar tempo, né? A gente tem que ver com a edição aí, porque dá trabalho editar esse Então, Caio, vamos falar sobre essa questão. Não dá para fazer as coisas sozinho, porque é importante. A pessoa está falando, eu estou querendo ir para o Canadá, e é disso que a gente vai falar hoje, e a gente vai falar sobre a nossa comunidade privada na área VIP. Eu acho que é importante as pessoas já ficarem avisadas disso, que a gente vai falar sobre a nossa comunidade privada, que ela é de acesso restrito aos assinantes da área VIP, que inclusive nós estamos abrindo inscrições para a VIP. Sim. Nessa primeira semana agora de junho de 2019. Por isso que a gente vai inclusive abordar esse tópico, porque a gente está abrindo as inscrições da área VIP. Então é sempre uma dúvida que surge, qual que é o benefício disso? Então esse podcast ele vai ser mais direcionado nessa questão de como que como você pode obter ajuda, que tipos de ajuda que você pode obter no Plano Canadá, né, e até solucionar algumas dúvidas, até da própria comunidade nossa.
Então, Caio, vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você já toca guitarra, né? As pessoas não sabem que você toca guitarra, né? Que você já foi roqueiro, né? Já tive banda. Você aprendeu sozinho? Não aprendi sozinho. Não Muito aprendeu? pelo contrário. Você não. teve que ter um professor. Eu tive professor, eu tive dois, porque eu fiz violão clássico. Eu tinha uma professora, e eu também guitarra e também livros também, né? Tablaturas, né? Na internet no começo que a gente pegava tablatura, partitura. Sem dúvida que eu tive muita ajuda. Então as pessoas que estão assistindo, vocês já ou tocam piano, ou tocam guitarra, teclado, bateria, ou aprenderam a nadar, ou jogam dança, balé. Acho que não tem fim, né? Não tem. Tudo você sempre precisou da ajuda, né? A gente até gravou um podcast que a gente falou da nossa infância, que a gente fez judô. Eu acho que é impossível aprender arte marcial sem a ajuda de um mestre, né? Nossa. E sem uma academia, onde que você pode treinar com outras pessoas da sua faixa, ou pessoas mesmo uma faixa avançada. Né? Como seria estudar dança, por exemplo, sem ajuda? Só com espelho, né? E sem música. Porque se você está dançando uma música, você já está tendo ajuda da música. Assim, né? De quem fez a música. Qual é a música do Plano Canadá, então? Qual seria a música? Não dá pra fazer essa analogia, né? Da música com o Plano Canadá, né? A gente pode gravar vamos gravar um CD do Plano Canadá? Vamos. A gente tem um documentário sobre o Plano Canadá que demorou 2 anos para fazer, que são os 12 passos para o Canadá. Por que não gravar uma trilha sonora, um CD? Um seguidor nosso, o Rick Bosman, ele fez uma música do Plano Canadá. Se você até colocou no seu Instagram, né? É verdade, né? Então agora vamos assim pro assunto mesmo, né? Vamos partir do pressuposto que não dá para emigrar sozinho, não dá para você vir para o Canadá sozinho, não dá para você talvez ter sucesso profissional sozinho. Você vai ter que ler o livro, você vai ter que ter contato de algumas pessoas, ter um network profissional, etc. Então vamos falar do Plano Canadá. Na Masterclass que está no ar, a gente comenta sobre 3 coisas. Isso daí é importantíssimo você saber sobre o Plano Canadá. O Plano Canadá ele é estruturado em 3 pilares. Conhecimento, o conhecimento que você precisa ter, afinal, tudo que você for fazer na vida, mesmo até dançar balé, primeiro tem que ter uma teoria. Algum conhecimento você tem que ter, né? Você vai ter que ter um conhecimento, né? Eu acho até que as pessoas começam obtendo conhecimento, é o primeiro passo do Plano Canadá. A pessoa entra na internet, ouve o nosso podcast, lê um artigo, pesquisa, já é o primeiro passo. Não, porque até você obter conhecimento vai te ajudar até você a saber como procurar por ajuda. Né? Quando você tem conhecimento de alguma coisa, você vai conseguir identificar qual que é a melhor forma de você obter ajuda. Caio, sabe o que você me fez lembrar? Eu estava com um problema no nervo ciático no começo desse ano, né? Quer dizer, estava doendo, eu precisava de ajuda. O que eu fiz? Eu pesquisei. Descobri que o melhor profissional para o meu problema seria um quiroprata. Sim. E aí eu entrei no Google, pesquisei qual que é o melhor quiroprata no centro de Vancouver. E ele resolveu o meu problema. Ou seja, foi conhecimento misturado com ação e adicionado ajuda dele. Porque eu considero que apesar de eu ter pago o quiroprata, ele me ajudou. Ou você, se você fazendo, você quer saber? Eu vou direto no médico, entendeu? Você não conseguiria, se você não tivesse esse conhecimento, você não teria identificado, na verdade, que tipo de profissional pode te ajudar melhor. O médico ia te ajudar, provavelmente com remédio, entendeu? Ia te ajudar. Mas você foi no quiroprata que realmente ele era, no seu caso, a melhor pessoa para te ajudar naquele problema. E resolveu. Então quais são os 3 pilares? A gente falou do conhecimento, tem a ação que você vai ter que tomar, afinal, conhecimento sem ação é só um conhecimento. Você precisa tomar ação. E ajuda. Então imagina uma mesa de 3 pés, que cada pé, um pé é o conhecimento do Plano Canadá, o outro é a ajuda e o outro é a ação que você precisa tomar. Se você tira um pé dessa mesa, o que acontece com a mesa? Ela vai cair. Ela vai cair, né? A gente não vai entrar em detalhes nesse podcast sobre a parte de conhecimento e ação. Afinal, a gente comentou muito bem sobre isso na Masterclass. Mas vamos focar na questão da ajuda. Como você obtém ajuda no Plano Canadá. Mas como você deu essa intro aí do conhecimento, né? A importância de você ter conhecimento até para saber procurar por ajuda, a ação também ela é importante, até para você obter o feedback daquilo que você está fazendo, entendeu? Então você agir no seu Plano Canadá, você executar coisas no seu Plano Canadá, ele vai te ajudar na própria forma de você obter ajuda,
Porque conforme você vai fazendo, você vai executando o seu Plano Canadá, as etapas do seu Plano Canadá, você vai entender melhor que tipo de ajuda você precisa e onde que você vai buscar o conhecimento, buscar ajuda. Então é um ciclo. É um ciclo. Exatamente. Você precisa ter ação no Plano Canadá. É por isso que a gente gosta de chamar de tripé. Se você tira um, os outros dois não funcionam. Uma coisa está associada à outra, né? Então vamos falar sobre ajuda no Plano Canadá. A gente fez uma pesquisa no ano passado dos nossos assinantes da Área VIP e a gente notou que uma boa parte deles fez por conta própria, do ponto de vista, eu entrei para a imigração, entrei para o Express Entry, fiz tudo por conta própria, estudei o site da imigração, avaliei o meu perfil por conta própria, afinal isso é algo que você pode fazer no site, no site da imigração tem a instrução lá, tudo que você precisa fazer, e a gente notou que uma boa parte dos nossos clientes fizeram por conta própria. E teve uma parte que contratou um profissional, seja da parte de imigração, seja um profissional de consultoria, de estudo, intercâmbio. Né? Sim. Então a gente sempre observa que há uma parte das pessoas que vão assumir a responsabilidade, afinal, para fazer por conta própria, você precisa chamar para você a responsabilidade, falar assim, eu vou fazer, e sempre tem uma parcela que fala assim, eu prefiro contar com a ajuda de um profissional. E quando você fala assim, você às vezes contratar um consultor, tem muita gente que a gente observou também nessa pesquisa, foi que a pessoa, na verdade, ela não contratou um advogado, um consultor durante todo o processo. Às vezes foi mais por verificação, aquilo que a gente fazia também. Entendeu? Então você vai fazer uma última checagem, sabe? Você está com tudo pronto, então você vai lá, você paga um tempo da pessoa para quê? Para você validar a sua ideia. É uma checagem da documentação, né? De que você fez certo. Isso que é legal que a gente vê na área VIP, que por mais que as pessoas, às vezes elas contratam um consultor, ou um advogado, uma consultora, ou elas estão próprias até na área VIP, mesmo assim, às vezes elas gostam de ter a validação, sabe? De falar, não, eu tô no caminho certo. Sim. Entendeu? Porque é uma mudança muito grande. Você sair do Brasil e mudar para o Canadá talvez a maior mudança que você esteja fazendo na sua vida, né? Provavelmente. Exatamente. E geralmente só faz uma vez. Não é que nem procurar por emprego, que você já procurou várias vezes, procurar por carro ou por casa, você provavelmente vai fazer algumas vezes. Não casa, mas carro, emprego várias vezes. Agora o Plano Canadá você só faz uma vez. É uma vez só, né? E eu acho que uma coisa importante é que a gente vê uma desvantagem de você falar assim, não, eu vou terceirizar tudo com uma outra pessoa, por si só, isso já é a desvantagem, porque mesmo que você venha contratar alguém, é importante que você mantenha o controle do processo todo, né? Uma coisa não implica em anular a outra. O fato de eu estar contratando uma pessoa para me ajudar não significa que eu vou simplesmente falar assim, já que essa pessoa está me ajudando, então eu não vou fazer nada. Eu acho que essa é uma das principais dicas que a gente tem passado no último ano, por mais que você utilize a ajuda de alguém, que você utilize o serviço de alguém, tenha controle do seu Plano Canadá. Saiba de tudo o que está acontecendo. A pior coisa é você deixar na mão de alguém sem você saber, na verdade, o que está acontecendo com o plano. Agora, Caio, existe uma pedra no meio do caminho aí que a gente tem que falar. Se você contrata uma pessoa para te ajudar, isso tem um custo. Tem um custo. Sim. E a gente estava fazendo um cálculo que eu fiz o meu processo de imigração por conta própria. Eu imigrei através do trabalhador qualificado, processo federal antigo, antes de mudar. O Caio imigrou através da província de British Columbia. A minha esposa imigrou através da província de British Columbia. Os nossos pais imigraram através do sponsorship. A gente fez o processo dos nossos pais. E a minha esposa também. A sua esposa imigrou através do sponsorship. Sim. Então todos os processos a gente fez por conta própria. Então, contando aqui, o meu, o seu, da minha esposa, da sua esposa, dos nossos pais, são 5 processos de imigração. E a gente fez tudo por conta própria. Afinal, a imigração permite você, te dá essa liberdade de você fazer por conta própria, ser o seu próprio representante, né? Sim. E a gente fez um cálculo que isso, se a gente fosse contratar alguém por um serviço completo, daria no mínimo para esses 5 processos, a gente está sendo conservador, daria pelo menos 20 mil dólares canadenses, que convertendo para real, eu acho que está variando muito, né, a taxa de conversão, mas daria mais de 60 mil reais aí.
Dá praticamente, isso daí em dólares daria mais de, porque a gente a gente não está computando as aplicações, as extensões, então daria tranquilamente mais de 20 mil dólares, o que é praticamente aí você dá 2 anos de college público nas províncias do Atlântico. Entendeu? Às vezes até aqui, até em Vancouver você daria para fazer um college, em BC, né? Daria para você fazer 2 anos de college e depois mais 3 anos, que daria para você pegar 3 anos de post-graduation work permit, que é a permissão de trabalho após o college. Então só isso daí custaria a você 5 anos no Canadá. 5 anos. É. Ou se você quisesse ser mais conservador, 3 anos, 2 anos, se você considerar o custo de vida. Então assim, é uma boa quantia. É uma boa quantia. Eu acho que é importante também notar que quando a gente fez essa aplicação, pelo menos quando eu fiz a minha aplicação de imigração, eu estava fazendo faculdade aqui em Vancouver. Você também tinha acabado de terminar a faculdade, né? A gente não tinha disponível um dinheiro extra para poder fazer. Dinheiro. Não era nem uma questão de assim, eu tenho a opção de fazer ou não, contratar ou não a pessoa. Não, eu não tinha essa opção. O Caio não tinha essa opção. Porque se eu tivesse 10 mil dólares extra, eu teria feito um outro college, um college público, que daria mais chance de imigração. Entendeu? Realmente a gente não tinha dinheiro. A gente vivia de forma muito apertada aqui. Sim. Claro, Caio, vamos falar, acho que é uma coisa muito importante a gente comentar sobre fazer por conta própria. Fazer por conta própria. Você pode fazer por conta própria. Quais são as desvantagens de fazer por conta própria? Eu vejo como uma das principais desvantagens de você fazer por conta própria é você não dar o devido atenção e assumir a devida responsabilidade por fazer de conta própria. Não basta você falar assim, não, tá bom, eu vou fazer por conta própria. A partir do momento que você fala assim, eu vou fazer por conta própria, você está assumindo uma responsabilidade. Sim. Ou seja, se algo der errado, quem vai responder é você mesmo. É. E eu lembro que em todas as vezes que a gente... foram 5 processos que a gente fez por conta própria, todas as vezes isso tinha um peso no nosso ombro. E eu acho que o maior peso foi principalmente quando a gente estava imigrando os nossos pais. É. Porque é mais fácil às vezes você fazer o próximo processo, porque se der alguma coisa errada, deu com você. Né? Agora, se desse algo errado, o que eu falaria lá em casa? Né? O que eu falaria para os nossos pais? Né? De algum erro que a gente tivesse cometido no processo deles. Né? Que a gente fez por conta própria, claro, a gente não, gratuitamente. Né? A gente foi lá e... Eu acho que essa é a principal coisa. Se você está pensando, não, eu vou assumir... Todas as informações estão no site da imigração. Você pode ir lá e pesquisar, mas a responsabilidade vai estar em você, em seguir com esse plano. Porque no final vai estar tudo nas suas costas de qualquer forma, entendeu? Se o seu plano Canadá dando certo ou não, a responsabilidade é sua, entendeu? Porque o ponto é o seguinte, por mais que você obtenha ajuda, você contrate alguém, você vai precisar adequar o seu perfil, né? Você vai precisar estudar inglês, você vai precisar se preparar para o mercado de trabalho. Isso daí não tem como ninguém fazer por você, entendeu? Você vai ter que ir atrás disso, né? Então, assim, o Plano Canadá ele exige que você chame a responsabilidade para você. Você contratar alguém, você não está tirando o peso das suas costas, o peso continua, a responsabilidade é sua. Entendeu? Eu acho que isso daí é muito semelhante à pessoa que vai estudar para um concurso público ou mesmo para vestibular. Quem já não passou por isso, né? Assim, eu tenho que entrar no vestibular, eu não tenho dinheiro para pagar aquele cursinho que é o cursinho top da minha cidade, eu vou ter que fazer por conta própria, ou eu vou ter que estudar para o concurso público por conta própria. Eu acho que o dilema do Plano Canadá é muito semelhante a isso, né? Você vai ter que fazer um cálculo dentro de você e falar assim, não, eu consigo, eu vou fazer. Eu vou me comprometer a ir até o fim com esse plano que eu tracei. É por isso que na área VIP a gente vê uma parcela, a maior parcela fazendo por conta própria, porque a pessoa ela confia nela mesma, entendeu? Quando você está no Plano Canadá, você vai passando aquilo que a gente comentou naquele podcast do ser faixa preta do Plano Canadá. Conforme você vai caminhando nas faixas, você vai obtendo confiança. Entendeu? Se você está realmente sério no seu Plano Canadá, você vai obtendo confiança. E essa confiança você vai vendo que você quer ter cada vez mais o controle do seu Plano Canadá. Entendeu? Sabe o que é interessante? De tudo que a gente conversou até agora, Caio, uma coisa fica clara. Independente de como você vai fazer, você vai ter que
contar com algum tipo de ajuda. Sim. E é engraçado que às vezes a gente vê pessoas falando assim, eu estou no Canadá, mas eu não contei com a ajuda de ninguém. Eu fiz tudo sozinho. Eu fiz tudo sozinho. Aí você vai ver, se você for fazer uma auditoria da pessoa, se fosse possível fazer uma auditoria da pessoa, né? Você veria que assistiu mais de 100 vídeos sobre o Plano Canadá. Assistiu o nosso canal, assistiu outros canais sobre o Plano Canadá, participou de comunidades, trocou informações, fez N pesquisas no YouTube, no Google. E aí por aí vai, né? Então se você auditar uma pessoa que, não, eu fiz tudo sozinho, não, é besteira, olha, não precisa contratar um profissional, ou não precisa entrar para a área VIP, não precisa seguir os Irmãos Preza. Se você fosse auditar essa pessoa, eu acho que isso que você descobria, essa pessoa, se pudesse ter acesso aos históricos do YouTube da pessoa, do iTunes da pessoa, você ia ver que a pessoa, sim, contou com a ajuda de outras pessoas. E não tem problema nenhum, acho que as grandes conquistas que a gente teve na nossa vida, até pegar pela gente, os grandes passos que a gente deu, a gente teve ajuda em todos eles. E muita ajuda. Entendeu? Eu tranquei a faculdade no Brasil. Eu quis fazer por conta própria, minha própria educação, parte de programação, tudo. Mas não significa que eu não tive ajuda. Eu fiz por conta própria. Entendeu? Mas eu tive ajuda de pessoas muito boas, ajuda de livros, ajuda de colegas de trabalho, entendeu? Isso não significa que o fato de eu quis estudar por conta própria, não significa que eu fiz sozinho. Que você fez sozinho. Entendeu? E até hoje a gente utiliza disso. Até hoje a gente tem ajuda de pessoas na parte de negócios, na parte, né, de business, marketing. Até hoje a gente tem. Entendeu? E são essas pessoas que realmente ajudam a gente. Cara, vamos comentar então de uma das modalidades. Vamos partir do pressuposto que a pessoa precisa de ajuda. Acho que a pessoa que chegou até agora nesse podcast está falando, não, tô bom, eu preciso de ajuda. Então vamos partir de uma das principais modalidades aí de ajuda, que é muito popular hoje em dia, que é comunidade de brasileiro, principalmente no Facebook. Sim. Se você for no Facebook, você vai ver que existem diversas comunidades de brasileiros. Daí está muito comum. Isso daí vem desde a época do Orkut. Sim. Quando eu migrei para o Canadá era Orkut, não era Facebook. Então eu acessava comunidades no Orkut. Então também eu não posso dizer que eu fiz tudo por conta própria, porque afinal eu acessava comunidades no Orkut, eu acessava uma comunidade no Yahoo, que era um fórum simplesmente de texto, que as pessoas trocavam informações. Então eu tive uma boa ajuda, eu conversei com pessoas que já tinham imigrado, então eu me cerquei bastante. Não era como era hoje, mas eu me cerquei, né? Seu irmão te ajudou também? O meu irmão, que por sinal mora aqui no Canadá, né? É verdade, minha esposa ajudou, né? A gente tem que nossos pais ajudarem, aí você vai embora, né? E comunidades, vamos focar em comunidades no Facebook. Quais são as grandes vantagens de você participar de uma comunidade do Facebook? Assim, de cara, é o contato com outras pessoas. É você, por exemplo, eu tenho um determinado perfil, eu quero ir para o Canadá com a minha família. Eu conheço uma outra família que quer ir para o Canadá com o mesmo perfil, que também tem filho, é óbvio que isso daí vai ser bom. Ou, por exemplo, eu sou engenheiro, ou sou advogado, e eu conheço uma outra pessoa que está na mesma profissão minha no Brasil e quer ir para o Canadá. Ou seja, serão desafios parecidos. Sim. Independente, assim, se eu quiser continuar na minha profissão, eu mudar de profissão. É legal, é interessante, é útil eu contar com a ajuda dessas outras pessoas. Né? Ou, por exemplo, um outro exemplo, eu estou numa comunidade de pessoas que estão indo, vamos falar de Halifax, o pessoal gosta de... Estão indo para Halifax, no Canadá. E não é interessante eu contar com pessoas que estão indo para Halifax, ou que já estão em Halifax, que estão indo para a mesma cidade que eu estou indo no Canadá, ou vão imigrar através da mesma modalidade, ou estão indo estudar na mesma faculdade do que eu no Canadá. É por isso que é muito útil, e é por isso que é uma tendência hoje esse negócio de comunidade do Facebook, né? Sem dúvida nenhuma, né? A troca de experiência, você poder conversar com pessoas que estão no mesmo nível que você, ou que estão no nível acima, que já passaram pela etapa que você está e podem relatar para você quais foram as principais dificuldades, aquilo que você tem que ficar atento ou preocupado para que você passe de uma forma mais tranquila por determinada etapa. Né? E é por isso que isso não é nem mais uma tendência, é uma realidade. Né? Comunidades de brasileiros que têm um interesse comum ir para o Canadá. Né? E é legal que você tem também a segmentação, como você disse, você tem comunidade que é só
por exemplo, focado numa localização também. Então, a gente entende que a comunidade ela ajuda muito as pessoas. É por isso que a gente criou uma comunidade também. É por isso que uma das coisas que tem na área VIP, porque a área VIP não é só uma comunidade, né? Tem gente que, às vezes a gente está fazendo live, a pessoa comentou, estão falando que a área VIP é só uma comunidade. Não, a comunidade é uma parte da área VIP. É um bônus. Praticamente um bônus. É um bônus, porque a área VIP é uma série de treinamentos em diversos segmentos de informação, de faculdade, profissional. Né? Só no ano passado, só a parte profissional, que a gente considera que é uma das partes mais importantes do Plano Canadá, a gente colocou um treinamento com mais de 40, acho que foram quase 40 vídeos. Quase 40 vídeos, né? Então, vídeos aula, né? É por isso que a gente investiu também, e falando dessa questão da comunidade, é por isso que a gente investiu muito nessa questão de comunidade. Porque a gente sabe, e a diferença, eu acho que a semelhança aí que a gente tem entre as comunidades abertas no Facebook e a nossa é a plataforma, é Facebook, porque a nossa comunidade, ela é aquilo que a gente chama, ela é uma comunidade repleta de pessoas na faixa preta, faixa marrom e já uma faixa mais avançada no Plano Canadá. São pessoas que que pagaram para estar lá, pagaram um preço alto para estar lá, entendeu? E é por isso que o nível da comunidade, o nível de informação da comunidade, ele é extremamente alto, ele é muito alto, entendeu? Pessoas comprometidíssimas com o Plano Canadá. É que nem um clube. Você vai participar de um clube, mas para entrar para esse clube é caro. É porque tem um motivo, eles querem infiltrar de alguma forma. Eu quando eu saía à noite, cara, você saía à noite no Brasil? Não tanto, né? Não. Eu saía muito. Os clubes bons é aqueles que cobravam mais para entrar. Sim. Porque se você cobrava pouco, enchia de gente e tinha briga. Pelo menos quando eu saía à noite, os lugares que eu ia era assim. Então tinha que cobrar uma entrada. Sim. Porque cobrando uma entrada você já filtra as pessoas, né? E eu acho que é a mesma coisa para a comunidade, né? A gente está falando, eu acho que a principal vantagem da nossa comunidade, da nossa comunidade privada da área VIP, é exatamente isso. São pessoas comprometidas, são pessoas que assinaram a área VIP, acessaram as dezenas e dezenas de treinamentos nossos e a partir desses treinamentos elas já entraram na comunidade com informação, com uma base. Tanto é que quando a pessoa assina a área VIP, os primeiros dias a gente recomenda que a pessoa vá nos nossos treinamentos mais básicos e vai fazendo, né? Então tem pessoas que até demoram para entrar na nossa comunidade porque são tantos treinamentos. Por exemplo, só nos 12 Passos para o Canadá, que foi o nosso último produto que a gente adicionou para os nossos assinantes, que é um documentário que demorou 2 anos para a gente fazer. É um documentário que vai te inspirar, vai te motivar. Tem um treinamento lá de como que você lida com essa questão do primeiro passo, segundo passo, como que você continua no seu Plano Canadá. Somente esse treinamento, que é, vamos dizer, uma pequena parcela da área VIP, somente esse treinamento dá para você passar o final de semana inteiro, assim que você assinou a área VIP, fazendo esse treinamento. O legal da comunidade é que não tem curiosos, tem muito pouco faixa branca, entendeu? Da comunidade. Você entra na área VIP, você já entra já mais preparado no seu Plano Canadá. E você vai ter contato com pessoas comprometidas, já em faixas avançadas, né? Tem muito faixa preta na comunidade, que ajuda, pessoas que já estão no Canadá, entendeu? Então a diferença de algo barato ou gratuito é que é um nível, entendeu? O resultado também. Você entra na comunidade, a gente tem o Hall da Fama na comunidade, que são pessoas que migraram, entendeu? Que tem a história completa delas lá, entendeu? Centenas, entendeu? Então por isso que a área VIP ela dá um resultado muito grande. A gente tem muito resultado na área VIP porque é uma comunidade comprometida e paralelamente a gente tem esse treinamento que é onde a gente compartilha a nossa filosofia do Plano Canadá, a forma que a gente vê o Plano Canadá. E essas pessoas escolheram estar lá. Elas tiveram a oportunidade, se elas não gostassem, de pedir o dinheiro de volta. Só que a gente sabe que elas estavam lá, elas continuaram. É isso que é legal. São mais de 5 mil pessoas só na comunidade. Só na comunidade, exatamente. Né? Sabe o que isso faz me lembrar, Caio? Quando a gente era criança, a nossa mãe estava pesquisando uma academia de judô, pra gente fazer judô, né? Eu lembro que eu perguntei para um amigo que já fazia judô. Ele falou assim, você acha que compensa eu fazer aqui do lado de casa? Que tinha uma academia pequena lá de casa. Ele falou, não, vai no judô germano. Que o judô germano ficava no centro de Campinas, vai lá. Eu falei, por quê?
Você vai ter faixa branca, você vai ter faixa azul, você vai ter faixa amarela, você vai ter, eu não lembro mais, faixa verde, você vai ter faixa preta. Inclusive, quando a gente começou lá, não sei se você lembra, Caio, a primeira semana chegou um mestre do Japão, faixa preta, segundo, terceiro dan. Eu lembro. Então ele falou assim, não faça. Ele falou, não faça aqui, porque se você fizer aqui nessa academia, só tem faixa branca. E esse que é o grande negócio de comunidade no Facebook. A maior parte só tem faixa branca. Você não pode fazer numa academia só de faixas brancas. Ou curiosos. A gente deixou a janela aberta. Você quer que eu feche lá? Não, vou deixar. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Esse barulho de fundo é o barulho que tá chovendo, da chuva, né? Então é a natureza canadense. Né? E um outro aspecto interessante com relação à nossa comunidade é de que a gente não permite propaganda. Isso daí é uma coisa que atinge praticamente todas as comunidades do Facebook. Você entra, você pede a indicação de um college, de uma escola, e sempre tem um agente que trabalha na escola, um agente de intercâmbio infiltrado dentro da comunidade, vendendo o seu próprio serviço. Ou posts relacionados, né? Tem muitas agências que têm acesso ao grupo, entendeu? Ou contactando as pessoas do grupo. E para quem acompanha a gente há um tempo, sabe como é que a gente faz em relação à isenção nossa. A gente não aceita parceria, a gente não aceita anúncios no nosso canal, né, nas nossas mídias sociais, e a gente trouxe isso também para a comunidade. É uma comunidade livre de anúncios, é uma comunidade totalmente onde as pessoas, você vai ter a opinião das pessoas, a opinião sincera, o compartilhamento da história delas. Entendeu? E a opinião que a gente também traz para a comunidade é sempre uma opinião isenta de qualquer interesse comercial. Né? Você quer ter um exemplo disso? Recentemente a gente colocou um curso introdutório de inglês na área VIP, né? E a gente trouxe uma professora canadense para dar esse curso. Normalmente quando você oferece esse tipo de curso, às vezes você é um serviço que inclusive ela tinha perguntado tem no curso tem um link para você com um desconto para você participar do curso completo dela. Ela tá dando acho que 15 ou 20% de desconto para quem é assinante da área VIP. E normalmente as pessoas quando fazem isso, elas pagam uma comissão, no caso seria pra gente, se a pessoa. E a gente falou, não, a gente não quer comissão nenhuma. A gente não quer. Entendeu? Então o assinante VIP ele vai lá, se ele quiser fazer o curso dela, pegar o desconto, ele faz. Ótimo. A gente não ganha nada. A gente falou assim, não, a gente não quer dinheiro nenhum. Entendeu? A gente tá colocando esse curso para ajudar os assinantes. A gente não quer nenhum interesse comercial entre a gente. Entendeu? A gente abriu mão de qualquer comissão. Que qualquer aluno que for para ela, a gente não ganha comissão nenhuma. Entendeu? Até nisso a gente quer manter totalmente a isenção nisso. Exatamente. E também eu acho que um outro aspecto não tem papo furado na nossa comunidade, não tem papo negativo, porque eu acho que negatividade é uma coisa que é contagiosa, né? Se você coloca um tema negativo, todo mundo tem o seu lado negativo, todo mundo tem algo a reclamar ou um medo a respeito do Plano Canadá. Sim. É claro que um medo, às vezes você precisa trabalhar o medo, às vezes a pessoa apresenta, isso é muito comum na nossa comunidade, estou inseguro com relação ao próximo passo, ou eu estou pensando em desistir do Plano Canadá. É claro que essa pessoa ela precisa ser ajudada. E é claro que esse post ele vai acabar virando uma coisa positiva, porque você está lá pegando uma pessoa que está com uma dificuldade e você está ajudando. Sim. Agora um post que só vai descendo, que a gente vê muito, eu vejo direto isso em outras comunidades. O post só vai descendo, vem uma pessoa fala mal, aí vem outra e fala assim, não, realmente você tem que desistir, aí vem uma outra dá uma martelada, realmente acabou, o Canadá está mais difícil, mudou uma regra, etc. É uma negatividade em cima de negatividade que não tem uma solução no final, não existe um caminho assim, fala assim, então vamos tentar fazer assim. Isso daí a gente vê isso direto, isso daí não é permitido na nossa comunidade. Porque o caminho normal de quem, da pessoa que tende a desistir das coisas, ou a pessoa que tende a não conseguir fazer uma mudança na vida, ou ela culpa alguém, né? Ou ela culpa alguém, ou ela culpa um evento, algo que está acontecendo. Vamos supor, alguém, eu vou culpar então, sei lá, ou eu não estou conseguindo ajuda, ou isso daqui não está funcionando, aquela pessoa não, ou ela vai culpar um evento, sei lá, o dólar tá alto, não sei o que, tá tudo. Ou ela culpa ela mesma, ela só fica se culpando só e a pessoa não consegue sair daquilo, ela tá atolada naquela situação, entendeu? Então o importante é que quando você tá numa situação onde você precisa de ajuda,
vai ter pessoas que vão chegar para você e falar assim, por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? Ou você vê alguma pessoa que numa situação parecida com você, como que ela conseguiu sair daquilo? A gente tem diversas situações na área VIP que a pessoa ela estava em uma dificuldade às vezes financeira, ou a pessoa ela estava na questão de idioma, ou numa prova do IELTS, e muita gente veio e ajudou aquela pessoa a tirar ela daquela situação. Sim. E falando em ajuda, né, pessoas que ajudaram, na nossa comunidade a gente estava falando de faixa, né? A gente estava fazendo uma analogia com faixa branca, faixa. Nossa comunidade tem um alto índice de faixas pretas, faixas pretas ativos. Porque às vezes a pessoa emigra para o Canadá e depois acabou, eu não quero mais saber de debater sobre o Canadá. Tem essa parte, é claro que tem pessoas, mas a gente tem pessoas que decidiram continuar ajudando. É uma coisa assim, realmente admirável, né? E a gente tem um índice muito grande de faixa preta. A gente tem o Hall da Fama, como você mesmo comentou, né, que são histórias, relatos espontâneos de pessoas que migraram para o Canadá, e essa é uma lista longa, são dezenas e dezenas de relatos. Se você colocar aí as pessoas que tiraram o visto, college, você chega nas centenas. Né? Então essas pessoas, ou que já estão aqui no Canadá, ou que já estão trabalhando no Canadá, elas estão lá para ajudar, elas estão lá. Isso daí é uma coisa até emocionante, da pessoa, ela conseguiu um emprego. Ela vai lá e conta em detalhes como ela conseguiu emprego. Ela não teria obrigação nenhuma de fazer isso, e ela vai lá e faz isso. Então, eu acho que isso daí tem um valor muito grande. Né? Ela retorna para a comunidade, a ajuda que ela também teve. Né? Então, a gente volta naquela história de quando a gente era criança, que a gente foi escolher a nossa academia para poder fazer o judô. E aí a gente vem nisso. Vai naquela academia que tem faixa preta, que tem mestre, que vai ter faixa preta segundo, terceiro dan. Quem faz arte marcial sabe que isso daí é muito importante, né? Você tem uma academia com isso, né? Eu perguntaria para você, cara, se você tivesse que fazer jiu-jitsu, eu gostaria de lutar jiu-jitsu, porque se eu fosse criança hoje em dia, eu acho que eu não faria judô, apesar de eu achar uma arte marcial muito bonita, né? Eu acho que eu faria jiu-jitsu. A gente nunca sabe, né? Sim, pode acontecer, né? Pelo menos que eu vejo, jiu-jitsu é melhor, né? Resolve muito problema, né? Você faria academia com o Cobra Kai ou com o Mr. Miyagi? Com quem que você... Porque o ponto é o seguinte, se fosse só por hobby, sabe? Eu quero só matar tempo por hobby, aí você vai na mais barata, vai na mais próxima da sua casa. O mestre do Zé da esquina, exatamente. Né? Mas se eu quero ser bom naquilo, se eu quero dominar, no caso que a gente pode dominar o seu plano no Canadá e dominar a arte, ou dominar uma luta, ou uma dança, aí vai no melhor. Seria o Mr. Miyagi? Seria o Mr. Não, seria a família Grace. É a família Grace. Eu estudaria com a família Grace, se eu quisesse. Se eu pudesse, né, eu faria isso. Ou se... É que a gente não faz jiu-jitsu, então a gente não sabe. Se tem alguém melhor, a gente iria... Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha. Né? E aqui em Vancouver eu já vi uma academia de jiu-jitsu brasileira. Aqui. Sabe por quê? Porque que negócio? Quando você tem, por exemplo, filhos, porque acho que quem tem filhos vai identificar muito com isso. Quando você quer algo para o seu filho, vamos supor, você vai colocar ele numa aula de um tutor de matemática, ou algo para ajudar, ou levar no médico, você não vai no mais barato. Por quê? Você quer o melhor para aquela pessoa, você quer o melhor para seu filho, para sua filha. Entendeu? Quando eu tava com a dor nas costas, eu não pensei no mais barato. Né? Exatamente. Exatamente. E, cara, eu acho que assim, a gente precisa fechar esse podcast numa espécie de agradecimento. Acho que é #gratidão. Porque a gente imigrou para o Canadá e é óbvio que a gente não fez nada sozinho. É óbvio que tem a influência, a inspiração de muitas pessoas, né? Por exemplo, a gente fez uma live recente, a nossa tia apareceu na live. E aí na live, ao vivo, a gente falou assim, vocês não sabem, mas talvez não existiria essa live, não existiriam os Irmãos Prez, a gente não estaria no Canadá se não fosse a inspiração da nossa tia. Então às vezes uma ajuda, parece uma ajuda pequena, mas é uma grande ajuda. Porque uma inspiração, uma pessoa que te inspira no Plano Canadá, ela simplesmente pode te colocar mudar a sua vida, o rumo da sua vida. Né? E foi o caso da nossa tia. A gente tinha a nossa infância em Campinas e ela meio que levantou a nossa cabeça e falou assim, veja além do universo de vocês aí em Campinas. Aí foi aí que a gente viajou com eles e a gente conheceu os Estados Unidos, a gente conheceu o Canadá e essa semente que eles colocaram, ela cresceu isso
e virou uma árvore, que hoje é o nosso trabalho, é a nossa vida, é a nossa família aqui no Canadá. A gente trouxe os nossos pais para o Canadá. A gente ama tanto a nossa vida aqui no Canadá, a gente não está gravando isso do Brasil, a gente está gravando aqui no Canadá. E a gente trouxe o nosso pai e a nossa mãe para morar aqui conosco. De tão grande que era a paixão. Que começou numa sementinha, numa inspiração, na década de 90, ou talvez na década de 80 já, da nossa tia, do nosso tio, colocando uma semente que hoje... E depois o esforço dos nossos pais para também continuar nessa inspiração, continuar promovendo essa inspiração, né? Então a gente teve uma ajuda muito grande nisso também. É por isso que a gente... É por isso que tá... Que legal, né? Ontem teve um post na área VIP, né? Antes de ontem. Você viu. A pessoa, ela postou a timeline dela lá, a pessoa acho que conseguiu imigrar, né, se eu não me engano. E ela falou assim... vamos supor... eu não lembro da data, mas ela colocou assim, anos atrás eu comecei a acompanhar os Irmãos Preze. Eu tentei acompanhar outras pessoas também, mas ninguém tem o comprometimento que eles têm. E daí... E a gente faz esse trabalho já, eu poderia falar que pelo menos há 15 anos. Esse ano vai fazer 15 anos que eu vim pro Canadá. E desde quando eu cheguei aqui, eu tinha um blog para ajudar os brasileiros. Então, e é verdade. A gente tem um comprometimento muito grande com as pessoas no Plano Canadá. Pega ontem, por exemplo, domingo. Domingo eu tava lá na comunidade, conversando com as pessoas. Domingo. Entendeu? Domingo à noite. Sábado à noite eu tava também. E há quantos anos isso? Entendeu? Há quantos anos isso? Feriado agora. A nossa... A gente tá Infelizmente, gravando. Eu falei, minha esposa, eu não posso, a gente não pode sair hoje. Não vai no parque hoje. Porque a gente tem que gravar. Então a gente dá valor e a gente sabe identificar e ter gratidão pela toda a ajuda que a gente teve. Então o que a gente quer oferecer para vocês é em troca, né? Também essa inspiração e o comprometimento, entendeu? O comprometimento é o mais importante. É você se comprometer com o seu Plano Canadá, é a gente se comprometer com você. A gente fala, vocês só né, vendem o Canadá. Não. A gente gosta daquilo que a gente faz isso há muito tempo, entendeu? Por quantos anos? Por pelo menos o quê? 8 anos a gente produziu conteúdo sem ganhar um centavo. A área VIP chegou faz 6 anos. 6 anos, né? E esse conteúdo é gratuito. Esse conteúdo é gratuito, mas até assim, a área VIP ela chegou 6 anos atrás. Até então, era um trabalho voluntário. A gente tinha só uma agência de intercâmbio, era um trabalho voluntário nosso em trazer conteúdo. O trabalho cresceu tanto que a gente teve que abandonar a agência de intercâmbio e focar nesse trabalho. E agora a gente resolveu trazer o podcast de volta com esses conteúdos para ajudar mais ainda. Entendeu? Às vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, eu não quero pagar por a informação, eu não quero pagar por acesso a uma comunidade qualificada. Conta da comunidade que você faz parte, cara. A gente já faz, 2, 3 anos que a gente participa de um grupo de negócios, de business. O custo para você fazer parte daquela faculdade é $1.000 por mês. $1.200 por mês. $1.000 americanos, então daria mais de 1.000 canadenses. 1.200 e pouco. 1.200 e pouco, $1.300 canadenses por mês. E é uma das melhores ajudas que a gente tem. E você paga pela ajuda, você paga por fazer parte de uma comunidade. E não é qualquer comunidade, esse que é o ponto. Exatamente, uma comunidade no Facebook, mas é qualquer comunidade? Não é qualquer comunidade. É só faixa preta lá. Entendeu? Então, eu acho que é isso o que a gente queria. O objetivo com o nosso trabalho com a área VIP, com essa comunidade, é ter a mais eficiente comunidade para te ajudar no Plano Canadá. E ela é. Então, cara, a gente está terminando esse podcast, ok? E eu gostaria de lembrar mais uma vez, para quem o podcast foi pro ar, você está ouvindo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você está ouvindo no sábado ou no domingo, dá tempo ainda. Se você viu que a gente acabou de colocar, ainda dá tempo de participar da nossa Masterclass sobre Plano Canadá. É planocanadá.com. Difícil o endereço, né? planocanadá.com, não tem o BR, é só .com. Sim. Coloca o e-mail para poder assistir a nossas 3 aulas a respeito de como você começa o seu Plano Canadá. Sim, exatamente. Como você sai do Brasil, né? Porque eu acho que é isso, a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo quer sair do Brasil. Sair do Brasil. O Canadá é o veículo. É o veículo, né?
Então é isso? Então é isso, a gente gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. É sempre um grande prazer e Happy Victoria Day. Happy Victoria Day. Então, pessoal, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.